Então agora nós vamos passar para a parte final desse painel, que são as perguntas para o Legal. Paulo Samico, que o Rafael vai fazer. Boa. Ótima explanação, Paulo, parabéns. Teve essa pergunta do Hélio Siqueira, né? Que é bem parecida também com uma outra pergunta que nós tivemos aqui da Ieda, que é como podemos transformar os advogados que muitas vezes querem se restringir ao opinamento legal a se transformarem em business partner. E aproveitando legal. a outra pergunta da Ieda, pode colocar aí, por favor, também na tela, pessoal. Ela faz uma pergunta bem semelhante, está relacionada a essa mudança de comportamento que o advogado precisa ter, que é... Não é essa, não. Essa é a seguinte que eu vou ler aqui. O advogado é um vendedor de soluções, mas como mudar a mentalidade? E aí ela faz uma indicação de algum livro sobre business partner. Também ela pergunta aqui. Legal. Acho que dá para responder as duas primeiras perguntas em relação à mudança de mentalidade de uma vez só, né? Primeiro, gostaria de pedir desculpas aí a vocês. Fiquei um pouco atrapalhado por não estar compartilhando o slide, mas eu acho que rodou, né? A gente conseguiu passar. A gente conseguiu compartilhar aqui, sim. Conseguimos passar os recados. Mas fato da vida como é que a gente vai chegar nessa mudança de mentalidade? Isso é uma pergunta que eu me faço ao longo desses 8 anos e eu acabo conseguindo responder ela, em parte, quando eu olho para o início assim, da minha curta trajetória ainda, né? Eu entrei num jurídico que estava saindo desse modelo clássico tradicional do advogado de gravata, do cara que dizia não, do cara que dizia do cara que falava juridiquês, esse é um ponto super importante, do cara que se via num pedestal. O advogado ele não pode se ver assim, nem de empresa, nem de escritório que assiste empresa, e nem tampouco o business partner, que é o advogado focado no cliente interno ou num segmento, numa área, né, de negócios interno. E por que eu falo isso? Porque a razão dele existir está ali nas solicitações feitas pelo cliente dele, né? Então, ele, de uma certa forma, tem como missão pensar na solução também. Então, qual é a forma mais clássica de você se travestir nessa figura de business partner? É pensar com a cabeça do seu cliente. É entender e questionar o seu cliente o que você quer. O que você precisa? Você precisa estabelecer um regulamento de vendas, sei lá, para distribuidores, porque você precisa vender mais. Cara, eu sei que ele já... A primeira coisa, eu sei que ele precisa vender mais, o objetivo dele é venda. E ele precisa de um regulamento para poder deixar as regras claras junto aos distribuidores. Estou dando um exemplo aqui. Não adianta eu chegar para ele e falar não, ou falar que não funciona um regulamento, vamos fazer, não um regulamento, mas vamos fazer um contrato, um acordo. Né? Sei lá, também estou dando um exemplo. Não adianta você chegar para ele e dizer o que funciona e o que não funciona, você tem que fazer e você tem que entregar. Você tem que sentar com ele e entender as soluções possíveis e aplicáveis para aquele negócio. Poxa, se ele está te pedindo um regulamento, é porque talvez não haja, do ponto de vista operacional, espaço para você poder colher assinatura, discutir contrato. Não, ele quer regras gerais, ele quer um regulamento ali inquestionável, talvez travestido como um contrato de adesão, onde são regras mandatórias para aquela operação rodar. Então você tem que pensar desde o primeiro momento em solução. Acho que o segredo é esse. Se é que existe um segredo, eu já até disse na apresentação que não existe nem fórmula mágica, é você estar com a mesma sensação de rodar. Né? Por exemplo, fazer aqui uma espécie de merchan, mas como é um dos nossos patrocinadores pode, né? Acordo fechado. Cara, se você tem um problema dentro do contencioso da sua empresa e você tem ali, sei lá, a tua área de vendas ali já não aguentando mais receber ação de ponto de venda que estão sei lá, questionando uma cobrança totalmente indevida. Qual é a solução que a tua área de vendas quer? A solução é diminuição do passivo,
né, de uma certa forma, para que a empresa pare de gastar dinheiro com ações indevidas. Se a solução é essa, vamos olhar para o acordo fechado como uma alternativa, né, para poder me ajudar a diminuir essa base, através de acordos, através de notificações extrajudiciais, a gente resolver isso fora do judiciário. É você pensar em soluções. Não é só eu, enfim, do ponto de vista jurídico, querendo resolver o número de ações ali, procurando um advogado para promover uma defesa melhor. Não, às vezes é eu pensar até na raiz do problema, né? Será que de fato não tá acontecendo por um gargalo na operação, né? Por um passo a passo que não está bem desenhado na empresa e você acaba encontrando ali um problema que pode ser de fácil administrável se você mudar um fluxo. É você pensar em solução. Eu acho que é isso. Eu acho que o advogado do futuro é o cara que se sensibiliza. Não dá só para você chegar para o cara, para o teu cliente, e dizer nem que sim, nem que não. Né? Dentro da nossa estrutura atual de negócios, é diferente de você ser um advogado de família, por exemplo. Né? Um advogado de família, quando você vai lá procurar o advogado de família para dizer que você quer se separar, ele vai dizer muito, né, tá? A esmagadora maioria. Ele vai te dizer como você vai se separar. E aí você vai trazer lá os teus documentos, vai trazer a tua certidão de nascimento, aí você vai saber se vai ser consensual ou litigioso, ponto. Né? Se um advogado de família fosse um business partner, ele chegaria para o cliente que quer separar e fala assim, poxa, como é que você vai se separar, cara? Olha a história bonita aí que vocês construíram. Pô, já tentou fazer de uma outra forma? Né? Sei lá, se o problema é o futebol no domingo, pô, combina com ela que depois do futebol você vai ir para o cinema, sabe? De uma certa forma, é você pensar em soluções, ser uma pessoa próxima do negócio, entendendo a operação para poder fazer com que ela rode sem você, de uma certa forma, se afastar, né, falar o juridiquês clássico, que isso já está abolido. É até complicado, assim, porque quando você transita nos dois meios, e o advogado de empresa ele faz muito isso, por justamente o tempo inteiro ter que estar traduzindo isso para o cliente que não tem conhecimento técnico jurídico, não é obrigado a saber. Às vezes você comete até uma gafe quando você está discutindo de igual para igual com o advogado, né? Eu falo muito isso em discussão de contrato. Então, por exemplo, cara, quando eu estou discutindo com o advogado, para mim é muito claro e muito natural falar as formas de extinção de um contrato, né? Resilição, rescisão, resolução, tudo tem uma explicação específica do ponto de vista de direito. Mas com um cliente, o interno, que não é advogado, ou é um administrador, ou é um profissional de marketing, enfim, eu não vou falar isso. Eu vou falar a extinção do contrato. Ó, o contrato chegou ao fim de uma forma, ó, resilição, saída antecipada. Tem que ser assim, gente. Se não for, não adianta. A gente precisa cada vez estar mais perto. Em relação a livro, não tem. Não tem, pelo menos eu não conheço. Eu acho que assim, se eu pudesse indicar algum livro, eu indicaria para essa construção, para esse mindset do advogado business partner, do novo advogado, do cara mais próximo do negócio, eu indicaria a coleção de Direito e Tecnologia da Revista dos Tribunais. Tá? Eu acho que é uma coleção que, de fato, está o tempo inteiro reforçando a importância da mudança do advogado, que até foi painel ontem, né? A mudança da educação jurídica. A gente tem que olhar para a nossa profissão não só para o momento presente, mas também para o futuro e para quem a gente quer ser. Se a gente ainda quiser ser o profissional do direito, das ciências jurídicas, voltado para conferir segurança jurídica ao negócio, que traduz confiança, que traduz certeza, que traduz que não vai dar nada errado, nós temos que mudar a nossa postura, a gente tem que pensar um pouco para o futuro, ser mais próximo, né? Não deixar construir o que foi feito, infelizmente, aí sem tomar absolutamente nenhum tipo de partido, com a política, com os advogados. A gente não pode deixar que isso aconteça. Né? Hoje em dia, quando se fala em política, as pessoas logo ficam enervadas, já ficam exaltadas, já criam um certo distanciamento, e é natural que fiquem enraivecidas. Com a advocacia não pode ser assim.
temos que cultivar a advocacia da proximidade, é a advocacia que constrói a justiça social. Então, para o ponto de vista de business partner, quando você pare e lê essa coleção, né, da Thomson Reuters, da Revista dos Tribunais, você começa a entender como é que vai ser o advogado da manhã, né? Você começa a entender que o cara ele tem que construir uma postura mais preventiva, que a gente precisa ensinar a população cada vez mais, eu já estou terminando, é uma população cada vez mais fazer uma consulta prévia ao teu advogado antes de iniciar um negócio, né? É melhor e às vezes é mais barato do que você iniciar um negócio, dar tudo errado, depois você tem que socorrer com o advogado para poder consertar o que não deu certo. E quando você muda esse mindset, você entende o que é ser um parceiro mesmo. É você torcer pelo sucesso do seu cliente, pensar da forma como o cliente pensa e sempre ter essa postura de viabilizar o segmento e nunca de dizer não. Essa cultura do afastamento e da não aproximação, eu acho que já chegou ao fim. Não, perfeito, Paulo, perfeito. O advogado ele sempre tem que ser um eterno empreendedor, né? O advogado ele precisa, não apenas se estiver num ambiente corporativo, digamos assim, dentro de uma grande empresa, mas o próprio advogado, enfim, que atua no seu escritório próprio, ele tem que ter esse mindset, esse pensamento de sair do mesmice, né, e pensar de forma inovadora para gerar negócios e certamente para mudar aquilo que às vezes é essa cultura que existe na advocacia, de apenas ter conhecimento da lei e de, em algumas situações, dizer não, né? Lembro de uma experiência profissional que, às vezes, o advogado era conhecido como cavaleiro do apocalipse, né? Então, tinha alguma reunião com o cliente queria levar ali, viabilizar algum negócio, alguma situação, e o advogado era que levava a notícia ruim, né? Sempre o não, como você bem explanou nessa apresentação. Pessoal, a gente está caminhando aqui para o final do evento. Mais uma vez agradeço a todos que estão participando do evento. Mais uma vez agradeço aí a dupla de Paulos aí que nós tivemos hoje, o Paulo Silva e o Paulo Samico. Foi um enorme prazer aqui participar desses painéis aqui com vocês hoje. É um tema muito, muito interessante, muito novo. Esse tema de business partner é algo realmente que eu já escutava lá atrás, mas eu vejo que é uma tendência dentro dos departamentos jurídicos de grandes empresas. A parte de legal ops também que o Paulo falou. Então, são temas muito interessantes, tanto para departamento jurídico como para escritórios, né, que se relacionam constantemente com seus clientes, com essas empresas.